Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa noite tão especial, na qual nós estamos comemorando o 7º aniversário do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Essa noite, na qual iremos comemorar com muita música e mensagens que irão nos auxiliar a reflexões, irão melhorar os nossos pensamentos, alimentar nossas almas, nos auxiliar nesse processo evolutivo. O Centro de Educação Espírita Boa Nova, que é um amparo para tantos, para trabalhadores, frequentadores, estudantes, que durante esses 7 anos foi formado por muito trabalho e dedicação. É um dia especial para nós e para todos vocês. E aos nossos irmãos, que hoje já não se encontram mais no plano físico, já do plano espiritual, continuam a nos auxiliar nessa tarefa. Teremos nessa noite a participação especial da nossa amiga Raíssa. Também teremos a participação dos dirigentes e representantes de cada departamento, que trarão mensagens edificantes. Na sua maioria, são as mensagens da coleção Fonte Viva, que é a psicografia de Chico Xavier e a obra do Emmanuel. Também temos mensagens de Joana de Ângeles com psicografia de Divaldo Franco. E vamos relembrar agora, através da leitura de um trecho da ata da Fundação, essa data tão especial, que foi 10 de maio de 2014, quando então tem por fundado o Centro de Educação Espírita Boa Nova, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E a ata de fundação assim diz: aos 10 dias do mês de maio de 2014, nesta cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, a rua Rodolfo Ber, esquina com a Avenida Roraima, às 10 horas, reuniram-se em Assembleia Geral um grupo de 50 pessoas, com o objetivo de criar e fundar uma sociedade civil, religiosa e filantrópica, sem fins lucrativos, e que terá a finalidade de desenvolver a doutrina espírita. Foi aprovado o nome de Centro de Educação Espírita Boa Nova. E com essa breve leitura da ata de fundação, iniciamos esse momento muito importante com a nossa convidada, Raíssa. Aqueles que desejarem deixar sua mensagem logo abaixo do vídeo, no chat, fiquem à vontade. Um forte abraço a todos. Raíssa, é com você. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Iniciamos com a mensagem chamada O Centro Espírita, de Emmanuel, livro Educandário de Luz. O Centro de Espiritismo Evangélico é sempre santuário de renovação mental em direção à vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Quanto tempo eu perdi em caminhos tortuosos, quanto tempo eu fechei meus olhos. Agora que estou vendo tudo indiferente, vendo o mundo se perdendo lentamente. O que fazer para mudar? Transformar meus sentimentos, sei que vou modificar meus medos. O medo
me prende no caminho e não me deixa prosseguir, me faz andar sozinho, preciso resistir. Quanto tempo eu perdi em caminhos tortuosos, quanto tempo eu fechei meus olhos. Agora que estou vendo tudo indiferente, vendo o mundo se perdendo lentamente. O que fazer para mudar? Transformar meus sentimentos. Sei que vou modificar meus medos. O medo que me prende no caminho e não me deixa prosseguir, me faz andar sozinho, preciso resistir. Já não há mais tempo pra ficar perdido. Pra vencer preciso ousar com Cristo. Já não há mais tempo pra ficar perdido. Pra vencer preciso ousar com Cristo. Com Cristo eu vou ousar amar. Com Cristo. Boa noite a todos. Eu sou Lisandro e eu estou hoje aqui como vice-presidente do nosso Centro de Educação Espírita Boa Nova e trago para essa noite a mensagem O Trabalhador Divino, que se encontra no livro Pão Nosso, mensagem 90, do referido trabalho de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem é O Trabalhador Divino. Nesta mensagem, começa com uma frase de João Batista se referindo a Jesus, onde ele diz, João Batista, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Isto está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. E sobre isto, Emmanuel nos esclarece. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos estes títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designou por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada, e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. É interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, e nem se refere a ele
de acordo com as velhas tradições judaicas, que guardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Olá, boa noite. Sou a Sheila Kokourek, estou secretária do Centro de Educação Espírita Boa Nova, muito feliz com esse 7º ano em que nós tivemos sempre a oportunidade de um trabalho franco com o Cristo. E para homenagear, então, essa noite tão maravilhosa, eu escolhi a mensagem intitulada Trabalho, da obra Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. E essa mensagem começa com uma afirmação de Jesus, na qual ele diz: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Esta frase está em João capítulo 5, versículo 17. E Emmanuel nos explica que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De um modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhos da preguiça, da inconsequência. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso nas quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria. E a sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Desde sempre. Vida longa ao Centro de Educação Espírita Boa Nova. Obrigada. É sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar.
monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu vogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu vogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Oh, 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 oh. Meu amigo Jairo, com licença, você está no mudo. Desculpa, amigos, boa noite, que alegria, repetindo, então, a beleza e a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, celebrando esses 7 anos do Centro de Educação Espírita Boa Nova, onde nós temos a alegria de poder colaborar no DOAF, que é o Departamento de Orientações Administrativas, Financeiras e Jurídicas. E nos coube, na noite de hoje, trazermos para a nossa reflexão do livro Fonte Viva, a mensagem de Emmanuel, recebida pela nossa alma querida, Chico Xavier, que nos diz, Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor.
E aí a mensagem segue dizendo: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e o intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela. Junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, aconteceu na conversão de Paulo. O Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e sublimação do mundo. Ide pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Cristianismo, amigo, significa Cristo e nós. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ivone e estou responsável pelo departamento doutrinário. E hoje vim aqui fazer para vocês a leitura do livro Pão Nosso, que foi psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel. É o capítulo 4, Antes de Servir, onde, através de Mateus, Jesus nos fala: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas essas coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, preponderará nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidade, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia,
E se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ou semelhantes, isso ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos-nos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se tu te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Parabéns a todos os trabalhadores em Cristo, porque a nossa messe é muito grande. Obrigada. Um centro espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar-nos os outros, na senda eterna. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Oh, oh, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, queridos irmãos. Eu sou a Giovana e atualmente sou diretora da área de Infância e Juventude do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Eu trago hoje a mensagem Semeadura do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus. É razoável que todos os homens procurem compreender
a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, do corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte do pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escambrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Parabéns ao Boa Nova. Boa noite, nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa noite de festa para nós encarnados e desencarnados. Me chamo Romilda e hoje nós estamos no Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita da Casa, ou o DAPSE. E trouxemos hoje uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo. Ela está na obra Vigilância e chama-se Caridade à Meta. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás à face primeira da virtude por excelência. A caridade é algo maior do que um simples ato de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica, visíveis em toda parte. Além deles, há todo um universo de necessidades em outros indivíduos que reenteiam contigo a esperança pela luz libertadora do teu gesto. Gesto esse, a indulgência em relação aos ingratos e agressivos, a compaixão diante dos presunçosos e perversos, a tolerância em favor dos ofensores, a humildade quando desafiado ao duelo da insensatez, a piedade
dirigida ao opressor e déspota. A oração, intercessória pelo adversário. A paciência, enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana. E através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier
contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite a todos. Eu me chamo Roselaine, sou estudante e trabalhadora do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Neste momento, trabalhadora da área de comunicação e representando a ACOM. E a minha mensagem é psicografada de Chico Xavier por Emmanuel. Legendas do Tribuno Espírita, ceifa de luz. Porque pelas tuas palavras será justificado. Jesus, em Mateus, capítulo 12 ao 37. Cultuar a beleza verbalistas nas alocuções ou explicações que profira, alicerciando, porém, as palavras nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de vinculá-las. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações, das pessoas, para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando, simultaneamente, as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar quando possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Uma boa noite a todos. Beth, você está no mudo, querida. Tudo bem? Tudo bem, estava sem áudio. Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz, estou responsável pelo departamento da área da família e a mensagem que desejo compartilhar com todos nesta data tão especial, pelo aniversário de 7 anos do nosso Boa Nova, tem o título O Companheiro, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. O livro Caminho, Verdade e Vida. O companheiro.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isto atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino. Acerca de tua existência, há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimento? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Uma boa noite a todos e parabéns para o nosso Centro Espírita Boa Nova. O aniversário é uma data especial para todos nós, e não seria diferente para uma casa espírita. É um momento de transição e também é um primeiro passo para o futuro. E hoje, representando esse futuro, representando os evangelizandos do Centro de Educação Espírita Boa Nova, que são o futuro dessa casa, o futuro da doutrina espírita e também o futuro do cristianismo, convido o evangelizando Enzo para transmitir essa mensagem. Enzo, seja bem-vindo. Oi, meu nome é Enzo e eu quero desejar um aniversário pro Boa Nova o aniversário pro Boa Nova, beijo, tchau. E que tu adora a escolinha de Jesus. E adoro a escolinha de Jesus. Parabéns, Boa Nova. Parabéns. Tchau. Tchau, Enzo. Obrigada. Tchau, Ana. Lindo. Então, assim, queridos irmãos, convido a todos para elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que Ele abençoe por misericórdia este lar de serviço ao bem. O Centro de Educação Espírita Boa Nova completa 7 anos. Por isso, agradecemos aos benfeitores dessa jornada pela inspiração, pela confiança e rogamos a Ti, Cristo amado, que nos ensine a Te procurar, para que não nos percamos no meio do caminho. Sê nossa força, esclarece-nos o espírito, ajuda-nos para que a nossa caridade não seja por vaidade, que a nossa fé não se converta em fanatismo
E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, para que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. E com os nossos corações unidos, agradecidos nessa harmonia, nessa paz, convido a todos para entoarmos a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Noite, então, muito especial. Um agradecimento especial à Raíssa por essas belas canções trazidas nessa noite, ao pequeno Enzo, a todos os dirigentes que estão aqui representando os trabalhadores dessa casa, também a todos que participaram ali no chat, que fazem parte dessa grande família, família Boa Nova. Alguns já não perto, junto a Santa Maria, mas ainda na distância, permanecem unidos. Não é ainda o desejo de Deus que nós permanecemos juntos fisicamente, mas nos é permitido estarmos juntos espiritualmente. Que o 8º ano possamos estar todos juntos, lá então, na nossa sede, comemorando fraternalmente o 8º aniversário e todas as dezenas e dezenas de aniversários ainda que virão. Todos que aqui estão assistindo e que assistirão também pelo YouTube fazem parte dessa família. E daqui a um tempo, quando retornarmos às atividades presenciais, o Boa Nova estará de braços abertos para recebê-los. Uma das canções que a Raíssa trouxe, que o mundo pode até querer fazer com que nós choremos, mas o Centro de Educação Espírita Boa Nova sempre estará de braços abertos
para nos fazer sorrir e confortar trabalhadores e frequentadores. Esse abraço que não é possível fisicamente, eles já estão estendidos virtualmente. Aqueles que desejarem acompanhar os estudos, acompanhem nossas redes sociais, onde serão divulgados os links de acesso e os horários, tanto do estudo, da evangelização, das palestras públicas de quinta-feira. Agradeço mais novamente a presença de todos que participaram. Parabéns, Centro de Educação Espírita Boa Nova. E uma ótima noite a todos em seus lares, juntos com a família. Um beijo e nos vemos em breve.